Muito bem. Agora sim, iniciando o nosso encontro de hoje da trilha dos seguros de vida, o nosso encontro de número 4, não é, Leonardo? 4. Maravilha, o nosso encontro de número 4 de toda a trilha de desenvolvimento que a gente já vem realizando desde o comecinho de março. Já estamos no mês de abril. Hoje é a primeira segunda-feira de abril, dia 3 de abril de 2023, né? Lembrando sempre aí o objetivo dessa trilha, que é o desenvolvimento de competências que são essenciais para quem deseja construir uma carteira recorrente de seguros de vida. E hoje, gente, eu vou avançar lá para a nossa aula de número 4, né? Vocês lembram aqui que as aulas, até a aula 3, nós falamos de prospecção, né? E hoje, na aula 4, ao vivo, nós falaremos de modelos de entrevista, utilizando especialmente as técnicas do Spin Selling, né? Até a criação do seu próprio estudo personalizado, tá? Quem aqui conhece o livro Alcançando a Excelência em Vendas com a técnica Spin Selling, construindo relacionamentos de alto valor para seus clientes? Alguém já leu esse livro? Alguém que conheça essa técnica do Spin Selling? Temos alguém aqui que tenha já lido esse livro? Não, Sheila? Não? Alguém aqui? Eu, Anderson. Tá até com a câmera aberta aí, ó. Ó o Anderson aí, ó. Show de bola, ó. Tá com ele na mão lá. Eu já li ele, tô relendo, Renato. Show. Olha só, agora repara, mostra aí a capa de novo, Anderson. Mostra aí a capa, olha lá, ó. Alcançando a excelência em vendas. Tá vendo? Olha só, eu só incluí aqui, ó, de seguros de vida. Tá vendo aqui no meio? Aí isso aqui é a nossa releitura da técnica do Spin Selling aplicada aos seguros de vida, né? Isso vocês só vão encontrar aqui, tá, gente? Não existe publicação, nada sobre técnicas do Spin Selling aplicadas aos seguros de vida. É a primeira vez que vocês vão ver este conteúdo aqui, tá? Totalmente inédito. O que é a técnica do Spin Selling, né? Antes disso, antes de explicar o que é a técnica do Spin Selling, eu quero lembrar que todo o processo de venda, até o processo de prospecção, ele visa conhecer o cliente para que se ofereça uma solução cada vez mais personalizada para esse cliente, né? E você só consegue personalizar uma solução se você tiver o máximo possível de informações do cliente. Hoje em dia, são várias formas que é possível a gente descobrir as preferências do cliente. As grandes empresas de tecnologia, elas têm ali algoritmos que, se você entrar uma vez no Google e pesquisar um modelo de um carro, quando você acessar suas redes sociais, vai aparecer exatamente uma propaganda do modelo do carro que você estava procurando. Se você fizer uma busca de colchão e você abrir lá suas redes sociais, vão aparecer propagandas de colchões. Vão falar, nossa, o que está acontecendo? Que negócio? Estão me seguindo, estão me investigando, o que está acontecendo? É uma inteligência que está por trás ali de toda a tecnologia, que soma ali algoritmos e preferências, e você vai aparecer, assim como no Spotify, quando eu abro a minha playlist de músicas sugeridas para mim, não aparece um pagode, não aparece um sertanejo, que pena, não aparece um funk. Aparecem ali sugestões de músicas no estilo que eu gosto. Agora, nós vivemos aqui no mundo real, e quando a gente quer oferecer um seguro de vida, né, para um cliente, ele deverá ser personalizado, assim como a minha playlist
é personalizada. Imagina, o Leonardo, a playlist dele deve ser o contrário da minha. Só deve aparecer pagode, piseiro, sertanejo, funk acho que não é muito estilo dele, não, né, Léo? Mas com certeza, por quê? Porque a inteligência que está por trás daquilo é adaptada aos gostos dele, ao que ele prefere. O seguro de vida também vai ter que seguir esses sinais. Só que não é fácil detectar, através de uma inteligência, por enquanto, as necessidades e possibilidades do cliente. Por isso que existe um corretor de seguros que precisa conhecer esse cliente e buscar no mercado as melhores soluções. Como que ele pode conhecer o cliente? Tem 4 estágios quando você vai encontrar um cliente para fazer uma entrevista com o objetivo de conhecê-lo ao máximo possível. Eu digo que eu só consigo oferecer algo para alguma pessoa se eu conhecer, né, ela o máximo, se eu tiver o máximo de informações possível. Então, tudo começa com a primeira etapa do estágio aí, dos 4 estágios da entrevista de venda. A primeira é a abertura, é como eu me apresento, como eu inicio a conversa. É o quebra-gelo. Quem aqui nunca ouviu falar que nós nunca teremos uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão? Alguém aqui vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão? Ou você está preparado para causar uma boa primeira impressão, ou às vezes você corre o risco do cliente ali do outro lado ficar com aquela outra máxima que é a primeira impressão é a que fica. Então, a abertura é fundamental. A forma como você se porta na frente do seu cliente, seja presencialmente, seja no online, seja na teleentrevista, seja numa mensagem. Esses dias eu achei engraçado que tinha lá um descritivo de quando uma pessoa responde oi para você. Quando a pessoa diz um oi para você. Se tiver um o e um i, talvez não seja lá uma mensagem muito agradável. Se for um o com 2 is, oi, a pessoa está querendo dizer alguma coisa já. Se tiver 3 is, quer dizer outra coisa. Então, olha só a profundidade das apresentações das pessoas no online e no virtual. E nem sempre uma mensagem, um oi, num WhatsApp, quer dizer o mesmo oi que você dá no presencial. Portanto, você estar preparado para enviar uma mensagem para o seu cliente de abertura é fundamental. Não importa como. E isso é comunicação pura, na sua essência. Processo de comunicação. É um processo de comunicação que começa aí. Bom, depois da abertura vem a fase da investigação. Deixa eu conhecer melhor. É a descoberta de algo por meio de perguntas. Como é que eu conheço uma pessoa? Perguntando. Como é que o médico sabe o que você tem quando vai lá na consulta com o médico? Né, Léo? Quais perguntas que o médico pode fazer para você se você chega lá por algum motivo? Ele não sabe qual motivo. Você que tem que dizer. Né? Pode-se descobrir necessidades ou ter um entendimento melhor dos clientes e de suas organizações fazendo-se perguntas. Se você quer conhecer bem uma empresa, pergunte. Quantos funcionários? E quantos são registrados? Quantos CLT? Tem prestadores de serviço? Qual a faixa etária dos seus colaboradores? Qual a idade do mais velho e a do mais novo? Vocês possuem um plano de benefícios? São perguntas essenciais para qualquer abordagem. A maioria das pessoas me pergunta assim, Renato, ai meu Deus, eu liguei para um cliente para fazer um agendamento e aconteceu o que eu temia. O quê? Ele aceitou. E agora? O que eu faço?
que eu ofereço para ele, Renato? Me ajuda aí. Não, você não tem nada para oferecer. Você está indo para conhecer, ou você espera chegar lá e ele perguntar aonde é que eu assino? Não, você vai chegar para se apresentar e fazer perguntas. Ponto. Ah, mas ele pode me perguntar os produtos. A melhor resposta é: só consigo te apresentar após um diagnóstico. Então, eu preciso fazer algumas perguntas para não me precipitar e não lhe oferecer algo que você não esteja precisando ou que seja irrelevante. Então, eu só preciso fazer algumas perguntas. Aí sim eu começo a demonstrar a minha capacidade de resolver os problemas que ele tem hoje. Como? Mostrando para o cliente que existe solução para aquelas dores. Você tem alta rotatividade de funcionários aqui? O que você acha que pode ser um dos motivos da alta rotatividade? Começa a encontrar as dores do cliente. Você sabia que existe uma solução que pode valorizar o seu colaborador sem onerar os custos fixos da empresa? Você acredita que uma solução que garanta o presente e o futuro da família possa fidelizar o seu colaborador, motivá-lo e torná-lo mais produtivo? São perguntas em que você demonstra a sua capacidade de resolver o problema dele. Aí sim, eu vou para a última etapa. Ok. A obtenção do compromisso. Qual o compromisso? Da compra? Da venda? Da assinatura do contrato? Não. O compromisso para a próxima etapa. Eu sempre termino uma reunião com a questão: bom, podemos partir para a próxima etapa, então? Não importa nem qual é o motivo da reunião. Eu viso a próxima etapa. Qual o próximo passo? Muitas reuniões terminam e começam da mesma forma. E você, às vezes, participa de reuniões que você chega à conclusão de que aquela reunião poderia ter sido um e-mail de 2 linhas. E quando a gente se preocupa com a obtenção do compromisso, do outro lado, com a próxima etapa, cada um acaba levando um compromisso para si, para a decisão final. Ok, então a próxima etapa, o senhor vai conversar com a sua diretoria sobre o plano de benefícios para os seus colaboradores? Ok, até quando o senhor acredita que deve ter uma resposta? Posso voltar a te ligar na sexta-feira? Será tempo suficiente para isso? Ok, então na sexta-feira, no período da tarde, eu entro em contato com o senhor por telefone. Ou seja, são os 4 estágios da entrevista. Você percebe que cada uma delas tem a sua importância, desde a abertura até as perguntas de investigação, até a demonstração da sua capacidade em resolver aqueles problemas e, ao final, a obtenção do compromisso. Os 4 estágios são importantes. Agora eu pergunto, dos 4, que eu expliquei agora bem rapidamente, qual é o mais importante na opinião de vocês? Sheila. A abertura é importante, todos são importantes, eu sei. Mas qual é o mais importante de todos? A investigação, quando você faz perguntas, a demonstração de capacidade, que é quando você mostra que você pode resolver o problema dele, ou a obtenção do compromisso, quando a gente aperta as mãos? Vocês que estão online aí também podem responder, pessoal. Podem abrir o microfone, mandar no chat. Compromisso, né? Obtenção do compromisso? Vamos ver o que o pessoal acha aqui que está online. José Rigotti, investigação é a base de tudo. Bom, aí a gente está falando com o doutor Rigotti. Eu imagino que ele jamais orientou um paciente
sem investigar antes. Então, acho que ninguém melhor do que o doutor Rigotti para dizer o quanto é importante o diagnóstico adequado para resolver um problema. Não é? Então, está aqui alguém que, acho que mais do que ninguém aqui, conhece a importância desse diagnóstico. A Alessandra disse que é a demonstração de capacidade, mostrar que a gente consegue resolver o problema. O Luiz disse que é a investigação também. José Rubens, obtenção do compromisso. O Ederson disse que é a demonstração de capacidade. E a Sheila disse que é obtenção do compromisso. Leonardo, o que você acha? Vou aqui mesmo. Abertura, investigação, demonstração de capacidade e obtenção de compromisso. Sem dúvida, acho que é a investigação. É onde a gente vai conseguir demonstrar capacidade e logo depois obter o compromisso do cliente, né? É verdade, até porque como que eu vou demonstrar a capacidade de resolver um problema que eu não sei qual é? Exatamente. E a abertura também é muito importante, né? A abertura é importante, é verdade. Mas todos acho que a investigação é o ponto fundamental. Pois é, rapaz, olha, eu vou dizer para vocês que esse sim é o estágio mais importante entre todos, tá? Não é o Renato que está dizendo, quem leu o livro, o Anderson, que tem o livro lá, ele deve também já ter chegado a essa conclusão. O próprio livro diz que a investigação, o livro Spin Selling, diz que a investigação é o estágio mais importante da entrevista de vendas, que é a nossa capacidade de fazer perguntas. E aqui eu incluo perguntas abertas e perguntas fechadas. Olha só, gente, quando alguém me pergunta sobre seguro, eu não tenho nada a oferecer até conhecer melhor a pessoa. Assim como o doutor Rigotti não tem nenhum diagnóstico, nenhum remédio a prescrever, nenhuma cirurgia a recomendar, sem antes um diagnóstico, sem antes a investigação. O remédio vai ser importante? Vai ser importante, mas o remédio mais adequado àquela investigação que foi feita e o diagnóstico que foi detectado, o mais importante é você conhecer o remédio que vai combater aquilo. Quem é que nos seguros conhece todos os medicamentos relacionados à proteção familiar e empresarial dos colaboradores? Quem é que tem conhecimento de todas as posologias e medicamentos ali, né? Dos conceitos de seguro vitalício, temporário, resgatável, seguro prolongado, saldamento, cobertura em caso de incapacidade temporária? Quem é que domina esses medicamentos? Quem é que conhece e que vai conseguir recomendar o mais adequado a cada situação? Só o corretor de seguros. Nós mesmos, está aqui, ó, Marcelo Ortiz, da Clara Seguros. Bom dia, Marcelão, seja bem-vindo. Nós mesmos, é isso aí. João Quirino também, o corretor. Só pode ser o corretor de seguros, né? É o profissional independente. Por que eu gosto de enfatizar o profissional independente? Porque existem os profissionais que não são independentes e que trabalham direcionando as vendas para a companhia que o paga um salário, um fixo, algo a mais. Que são os corretores ou os agentes exclusivos de seguradoras. Renato, mas pode ter agente exclusivo? Olha, no Brasil, a gente sabe, a gente conhece que existem algumas operações de agentes exclusivos que operam exclusivamente com uma seguradora. E aqui eu digo, gosto de enfatizar que o corretor de seguros, nós aqui todos, nós não trabalhamos para uma seguradora. Nós atuamos e trabalhamos para o nosso cliente e buscamos as melhores seguradoras no mercado, uma, duas ou até 3 seguradoras, para levar
de solução para os nossos clientes. Então, a nossa capacidade de fazer perguntas para encontrar qual a melhor solução é um diferencial do corretor. Falando de perguntas fechadas, né? Podem ser respondidas com uma única palavra, normalmente sim ou não. 2, 3. Né? Exemplos de pergunta fechada. Você toma as decisões de compra na empresa? Quem é que toma as decisões de compra na empresa? Ah, não, é a diretoria de compras. É a diretoria financeira. É o gerente de compras. É o gerente de recursos humanos. Sempre vai ter um profissional na empresa que toma as decisões. E em casa? Em casa, normalmente, se é um casal, é importante saber quem é que... O senhor toma as decisões sozinho ou o senhor precisa consultar a sua esposa? A sua esposa, a senhora, toma as decisões sozinha ou precisa consultar o seu esposo? Né? Você possui algum tipo de proteção financeira para caso de diagnóstico de doença grave? Sim ou não? Possuo ou não possuo? Perguntas fechadas. As perguntas fechadas podem nos direcionar para um tema ou para alguma conversa que a gente esteja iniciando com o cliente. Ela não permite que o cliente desenvolva um raciocínio. Ele apenas vai ter 2 opções, ou 3, enfim, de resposta. Ou é sim ou é não. Ou quantos filhos o senhor tem? 2. Diferente de perguntas abertas, em que exigem uma resposta mais longa. Por exemplo, qual a maior preocupação com relação ao seu futuro ou até o futuro da sua família? Eu não estou perguntando, o senhor se preocupa, a senhora se preocupa com o futuro e a proteção da sua família? É sim ou não? Agora, aqui não. Qual a maior preocupação com relação ao seu futuro e de sua família? Ele vai ter que desenvolver um raciocínio. Ah, olha, eu me preocupo muito com a segurança, puxa, tanta violência, a educação, a saúde, né? A preocupação de alguém ficar doente, não poder, né, ter que arcar com despesas de uma doença grave. Realmente são várias preocupações que eu me preocupo. O futuro dos meus filhos, se eles vão ter condições, né, de ter uma vida adulta tranquila, se eu vou ter condições de manter a minha família com o mesmo nível, né, financeiro nos próximos anos, a nossa estabilidade econômica, são várias preocupações. Você vê, não tem como dizer só sim ou não. Eu sou obrigado a desenvolver uma conversa. Quando eu quero explorar mais as informações, obter mais informações, eu faço uma pergunta aberta. Como um médico que, quando você... Bom dia, doutor. O doutor fala, pois não, o que é que está acontecendo? O que é que te trouxe aqui? Você não vai dizer sim ou não. Você vai dizer, olha, doutor, sabe o que é? Nos últimos dias, eu tenho sentido uma dor de cabeça, um mal-estar, e olha, isso e aquilo. Aí ele vai perguntar, teve febre? Sim ou não? Olha como a gente vai intercalando perguntas abertas e fechadas de acordo com a necessidade de conhecer melhor a pessoa. Outra pergunta aberta. Por que a proteção financeira é importante para você? Por que é importante você ter uma reserva financeira para um caso imprevisto? Então, vai ter que responder de alguma forma. Olha, eu nem sabia que era importante ter uma... Nem sabia que existia proteção financeira. Como assim proteção financeira? Pode ser que ele queira saber mais. Ah, você não sabe o que é uma proteção financeira? São soluções que o mercado financeiro dispõe para casos imprevistos, como uma doença, um acidente, uma incapacidade de trabalhar, né? Ou até um caso de uma internação, você ou a sua família receber uma indenização. Ou até em caso de morte. Ah, então é um seguro de vida? Ah, é muito mais do que isso. Né? Percebam que a gente vai intercalando perguntas abertas e fechadas de acordo com o nosso conhecimento do produto. Se eu olho e vejo que a pessoa está um pouquinho, né, fofinha,
Eu vou ser obrigado a perguntar. Me diz uma coisa, qual o seu peso e altura atual? Só para eu calcular aqui o IMC, que é uma das maiores preocupações aí com relação até a uma questão de saúde pública até, né? E o brasileiro tem aumentado significativamente aí os últimos anos os índices de massa corpórea, graças à má alimentação, ao sedentarismo, várias situações. Como é que está o seu IMC? Qual o seu peso e altura atual? Pergunta fechada. Né? Você tem como perguntar e depois calcular, verificar, e nos treinamentos das seguradoras a gente já sabe qual o IMC, o índice de IMC dentro do mínimo aceitável pelas seguradoras. E a gente sabe que é em média. Qual o IMC, Léo? O Leonardo Maia aqui conhece muito bem aí, tecnicamente, os níveis de aceitação das seguradoras. O mínimo de IMC que a pessoa tem que ter e o máximo que as seguradoras normalmente aceitam. No mínimo 19 e no máximo 32. Passou disso, já recuso. E eu acho até que se a pessoa chegar nos 32, pode até ser que peçam algum exame, né? Provavelmente. Até 32 ainda não, mas se tiver 32 e alguma coisinha, já pode pedir exame. Se não recusar direto. Então. Olha o quanto é importante a investigação. Já pensou? Você faz um processo de venda para o seu cliente, você nem viu ele, vendeu só pelo WhatsApp, não viu nem a fotinho dele, e na hora de fazer a declaração de saúde, você vendeu, ele comprou, você está feliz da vida que vai ganhar uma comissão boa de um seguro milionário que o cliente contratou. Aí, no final, você descobre que ele está com IMC de 34. Você pode frustrar a venda, frustrar o seu cliente, se frustrar, simplesmente porque não fez a investigação, o processo de investigação correto. Percebam, pessoal, percebam o quanto é importante, é mais importante saber fazer perguntas do que querer dar resposta. E hoje o profissional que se diferencia dos outros não é o que tem resposta para tudo, não. Não é o que tem resposta para tudo. É aquele que, para todas as questões, sabe onde encontrar a resposta. Por isso que nós trabalhamos aqui na Movida também. Abrindo um parênteses. Porque as questões que vocês não sabem e que precisam de alguma orientação, nós aqui podemos encurtar esse caminho. Nós podemos auxiliar o corretor nesse direcionamento. E essa capacidade de fazer perguntas do corretor é mais importante do que conhecer todos os produtos. Isso serve para todos vocês aí que estão assistindo online, que estão agora pensando, nossa, eu preciso conhecer melhor produto, porque eu preciso vender, mas para vender eu preciso dominar o produto, que é o que eu mais ouço. Putz, eu preciso conhecer bem o produto, só consigo vender o que eu conheço bem. Gente, não é o mais importante, não é conhecer o produto, senão nós teríamos vários técnicos seguros que estariam arrebentando de vender. E conhecer o produto é um dos diferenciais do vendedor. Mas, mais do que conhecer o produto, é saber aonde você encontra as respostas. Aqui na Movida você encontra. E o que a gente não souber, a gente vai atrás também. Estou errado? Estou errado. Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Imagina, Renato. Vocês não respondem, não sabem nada aí. Se eu tiver certo, vocês falam aí, pessoal. Podem colocar no chat aí, podem abrir o microfone e falar, não, então, show de bola. Olha só, eu tenho várias mensagens aqui, né, Léo? Do pessoal. Deixa eu ver, ó, a Alessandra falou, na sexta, fui em uma reunião com uma cliente e em investigação descobri que a necessidade da proteção era mais importante para ela do que para o esposo, como ela queria fazer. Ela queria fazer para o esposo, olha só.
saí de lá com a espera de uma próxima reunião com o casal. Ah, legal. Vai acabar fechando para os dois, Ale, porque os dois são importantes essa proteção. Sim, as mulheres têm mais interesse no seguro de vida do que os homens, existe mais preocupação. Raquel, eu costumo dizer que numa entrevista com um casal, a mulher pergunta qual é a cobertura que a minha família vai ter? Quantos meus filhos vão receber? E o homem normalmente pergunta, quanto é que isso vai me custar? Normalmente a mulher pensa no benefício, na família. E o homem pensa no dinheiro ali. Ah, quanto é que isso vai me custar por mês? As mulheres têm uma visão de proteção da família muito mais latente. E aí é que nós chegamos, gente, no conceito do spin selling, que é a técnica de venda baseada em perguntas. Perguntas de situação, perguntas problema, perguntas de implicação e perguntas de necessidade. É você vender somente fazendo perguntas. Existe uma linha da psicologia, que acho que é freudiana, não é, Léo? Que é baseada em perguntas. Depois eu vou ter que perguntar para a Mariana, nossa psicóloga, não está aqui agora, é especialista nisso. Mas, se eu não me engano, o doutor Rigotti deve saber também, que acho que é freudiano, que é baseado só em perguntas. Né? Não sei se é isso mesmo, doutor? Na verdade, Renato, qualquer linha psicanalítica está muito mais preocupada em entender e ouvir o paciente, falar menos. Né? Faz parte de todo o processo, seja Freud, seja Jung. Perfeito, doutor. Muito bom, muito bom. Quer dizer, em toda situação é baseada em perguntas, né? Toda situação de análise é baseada em perguntas. Olha só, no conceito do spin selling, o S do spin é o S de situação. Perguntas que reúnem dados sobre fatos e antecedentes. Perguntas típicas de situação seriam: qual o plano de benefícios da sua empresa? Qual o plano atual de benefícios da sua empresa? Que vocês oferecem para os seus colaboradores? É uma pergunta em que você tem o objetivo de conhecer a situação atual da empresa. Ou algum histórico. Por exemplo, você já aconteceu algum caso de problema de saúde ou até morte de algum colaborador? Ou você teria alguma solução financeira para algum caso inesperado na sua família? Né? É a situação. Como é que você está hoje? Você já teve algum problema de saúde e teve que ser submetido a algum processo de cirurgia, por exemplo? São perguntas de situação. Como está seu estado? Você tem alguma doença crônica, diabetes? Tudo bem com você? Perguntas de situação. Aí o P do spin. Problema. Uma vez obtidas as informações suficientes sobre a situação do comprador, passamos para um segundo tipo de pergunta. Você está preocupado com os riscos que estamos correndo atualmente? Você tem consciência de que, enquanto o seu colaborador estiver aqui dentro, ele está sob sua responsabilidade, qualquer coisa que aconteça com ele? Se ontem tivesse lhe ocorrido algo que o impedisse de trabalhar, como você pagaria suas contas? São perguntas que vão despertar uma preocupação no seu colaborador, que na visão dele vai ser um problema. Por isso são perguntas problema. Né? Se acontecesse algo com o seu colaborador, a quem você acredita que a família dele recorreria? Será que os empresários têm essa noção? Né? São perguntas que você coloca uma pulguinha atrás da orelha. Outra preocupação.
Você acredita que a Previdência Social, hoje, vai poder te amparar ou amparar sua família para uma pensão em caso de invalidez ou morte, ou até para aposentadoria? Com a situação atual da Previdência Social, isso vai permitir que você mantenha o padrão de vida que você tem hoje no futuro? O que você está fazendo a respeito disso? Aí vem a pergunta de implicação. Implicação, que é o I do SPIN. Esse terceiro tipo de pergunta é mais sofisticado. Ele requer aí um entendimento melhor do contexto de produto e cliente. Perguntas de implicação pegam o problema do cliente e exploram seus efeitos ou consequências. Como esse problema afetará a sua estabilidade financeira familiar? Foi a pergunta que eu fiz antes. Como você acredita que será o seu futuro a depender da Previdência Social? Né? Como a sua família seria sustentada na sua ausência? Mesmo tendo um plano de saúde, no caso de um afastamento seu, ou até internação, somente o plano de saúde será o suficiente para manter as suas contas pagas, mesmo que você não possa trabalhar? Olha o nível de sofisticação dessa pergunta, gente. Não é qualquer pergunta e não é qualquer corretor que faz uma pergunta dessa. Percebam, aqui eu estou trazendo o conceito do spin selling, mas com perguntas relacionadas a seguro de vida. Vocês não vão encontrar essas perguntas no livro, hein, gente? Tá? Vocês não vão encontrar essas perguntas no livro. Tá? Aqui é a nossa releitura do spin selling para os seguros de vida. As perguntas de implicação têm a ver com a consequência que aquele problema que você trouxe antes pode ter na vida das pessoas. Na sua incapacidade de gerar renda, você conseguiria manter o mesmo padrão de vida que você tem hoje? Percebe que eu trago um problema e a implicação desse problema, na mesma pergunta, eu não estou dizendo assim, mas se você tiver um acidente, você vai ter um problema. Seus filhos vão ter que sair da escola particular e vão ter que ir para uma escola pública. Uma coisa é você argumentar isso. Outra coisa é você perguntar isso para o seu cliente. Você acha que no caso de uma incapacidade de trabalhar, você vai conseguir manter os seus filhos na escola particular? É diferente você fazer essa pergunta de você fazer essa afirmação. Deixe que o cliente responda a implicação que vai acontecer na vida dele em função desse problema. E, por último, o SPIN, o M do SPIN, são perguntas relacionadas à necessidade da solução. Agora, me diz uma coisa, por exemplo, e essa pergunta é pergunta fechadora. É a pergunta de fechamento. É a pergunta que você fala, e para você, seria importante manter uma estabilidade financeira, mesmo no caso de uma doença eventual que pode acontecer na sua família? Seria importante ter essa estabilidade financeira? Você acredita que um plano, um planejamento, um bom planejamento financeiro, pode te ajudar num caso inesperado? Você acredita que uma proteção extra, além da Previdência Social, pode resolver essa lacuna que a Previdência Social nos deixa? Você acredita que para você proteger a sua empresa,
e os seus funcionários atender à convenção coletiva seria uma boa alternativa? Acredito que sim. Quando ele disser que sim, ok, bom, agora eu vou avançar para o fechamento. Vejam, a gente conduz a conversa apenas com as perguntas. E aqui eu digo para vocês, e afirmo, com base na nossa experiência aqui na venda de seguro de vida, mas também com base no livro Spin Selling, que ele traz essa frase aqui, ó. Profissionais com melhor desempenho, ou seja, os melhores vendedores, fazem 10 vezes mais perguntas de necessidade, de solução, por entrevista, que aqueles com desempenho médio. Aqueles que estão na média ou abaixo da média fazem 10 vezes menos perguntas do que os top vendedores. E às vezes eles perguntam, nossa, como é que você consegue vender tanto? Perguntando tanto. E de forma inteligente. Fazendo perguntas. Nosso treinamento de hoje foi baseado nesse conceito do Spin Selling, mas totalmente adaptado à nossa realidade de vendas de seguro de vida. Renato, agora, como é que eu coloco todas essas perguntas de forma padronizada? Porque eu não posso esquecer de nenhuma delas. Hoje, quando eu converso com um cliente, com uma empresa, eu tenho todas essas perguntas aqui na minha cabeça. Por quê? Porque eu já fiz isso milhares de vezes. Não vou nem dizer centenas, porque foram milhares de vezes. Quase 20 anos fazendo isso. Eu sei todas as perguntas. Assim como o Dr. Rigotti também, na hora de atender um paciente, ele sabe quais são as perguntas que tem que fazer, ele não precisa ler um formulário. Agora, no começo, a gente tem que seguir um guia. E esse guia, eu criei uma versão digital dele, que é o estudo personalizado. O estudo personalizado, ele é um modelo de entrevista guiada em que você registra todas as informações do seu cliente ali. É muito importante, antes eu fazia isso num caderno. Hoje, com toda a tecnologia, eu já faço num Google Forms, num Google Formulários. Que vocês que estão aqui acompanhando a gente fazem parte do nosso grupo exclusivo aí da trilha de desenvolvimento, vocês vão receber o modelo de estudo personalizado digital que eu tenho, e depois eu vou falar para vocês aí, para que cada um crie o seu. Então, para o nosso próximo encontro, para a próxima aula, que será no dia 10, vocês percebam que eu trago sempre um desafio ao final de cada aula, né, gente? Quem ainda não cumpriu o primeiro desafio da primeira aula está atrasado. Está atrasado, né? O primeiro desafio lá atrás, não sei se vocês lembram, era relacionar um estoque de nomes. Lembram? Relacionar um estoque de nomes, quantificar, qualificar. Eu consegui relacionar 85 nomes. O perfil é esse. Legal. Aí, na outra aula, a gente falou sobre modelos de prospecção. Né? Como que eu posso prospectar? Canais de prospecção. Por e-mail, por telefone, por WhatsApp, LinkedIn, pessoalmente. Depois eu trouxe um modelo de roteiro de entrevista. Roteiro de abordagem, aliás. Em que eu me apresento, eu uso a referência, né? Eu falo o objetivo da minha ligação, ou do meu contato, proponho uma entrevista, uma data e um horário, confirmo e legal. Próxima etapa, entrevista, até chegarmos aqui hoje. Então, quem nem relacionou o estoque de nomes ainda, você está atrasado, gente. Volta lá para a primeira aula, assiste de novo, relaciona o seu estoque de nomes e começa a fazer as primeiras prospecções. Senão você não chega nem na entrevista. Não existe entrevista se não houver prospecção. E eu garanto para vocês, gente, não é falta de cliente.
Garanto para vocês, não é falta de cliente. Você tem cliente, vocês que estão aqui online com a gente, estão assistindo agora, vocês têm clientes para atender. Muitos. O que falta muitas vezes? Iniciativa para pegar o telefone, levantar um pouco, ir lá visitar o cliente e falar, posso, vamos bater um papo? Quero lhe fazer uma entrevista. Não, mas eu não estou interessado em nada, não estou te oferecendo nada, eu só quero fazer uma entrevista. E a gente sabe que a cada 10 entrevistas, a gente tem 50% de realizar um estudo, apresentar uma solução. Para cada 10, 5. Para cada 5, pelo menos 2 vão fechar. Então, hoje, gente, não falta conteúdo, não faltam ferramentas, não falta nada. Não faltam soluções. Muitas vezes falta a atitude do corretor. Então, gente, não esperem, peguem, tomem a iniciativa, relacione o seu estoque de nomes, prepare o seu roteiro de abordagem e crie o seu formulário Google. Vocês que estão aqui acompanhando, eu vou mandar no chat aqui o link exclusivo para vocês. Não vou nem colocar no grupo, porque eu só vou mandar para quem está aqui agora ao vivo com a gente, tá? E quem perdeu e está assistindo depois, se você está assistindo agora, entre em contato com a Movida e fala, olha, eu vi lá o vídeo gravado da trilha do seguro de vida, eu quero receber o modelo de entrevista, modelo de estudo personalizado do Google Forms que vocês criaram, eu quero criar um igual. É só pedir que a gente manda. Beleza? Eu vou incluir aqui esse modelinho e para a próxima aula, para essa semana, eu sugiro que vocês criem o seu próprio formulário e mande aqui para a gente, que a gente vai avaliar. Manda para mim, manda para o celular da Movida, que eu, o Leonardo e a Mariana, a gente visualiza no celular da Movida. Manda o seu modelo de estudo personalizado para a gente avaliar, que eu vou fazer sempre algum comentário para algum ajuste. Crie o seu e mande aqui para a gente. Renato, eu não sei como é que faz. Google Formulário. O link está aqui embaixo, ó, docs.google.com/forms, e eu vou mandar no chat aqui também o nosso modelo que a gente criou da Movida. Gente, de minha parte, eu quero deixar aqui, então, esse último desafio. Agradecer a presença de todos aqui no ao vivo e também para quem está assistindo gravado, o muito obrigado. Continue assistindo aí a nossa trilha. Hoje foi nosso quarto encontro de um total de 8, não é, Léo? Nós teremos 8 encontros. Hoje chegamos na metade. Chegamos na metade. Quem não tiver ainda cadastrado com a gente, procure aqui o nosso canal de atendimento, procure a Mariana Prado, fala com a gente aqui que a gente vai providenciar o cadastro de vocês nas seguradoras parceiras do programa. Beleza, Leonardo? Algum recado final, um agradecimento? Enfim, eu vou mandar aqui o modelinho para vocês do Google Forms aqui no chat, tá? Só para avisar, esse mês agora o MIT vai lançar uma campanha nova, já foi lançada, na verdade, eles só não encaminharam para todo mundo ainda, mas uma campanha bem interessante aí, vai pagar R$2.000 de premiação a cada mês, para quem bater 20 mil de prêmio anualizado. Então, bateu, levou. 20 mil de prêmio anualizado. A gente fez a conta aqui, né? Dá quanto de prêmio mensal? 1.600 e... Dá 1.600, na faixa 1.600, né? Mais ou menos 1.600. Se você demorar 2 meses para acumular esse valor, beleza, vai, emite a nota e pega os 2.000. Se demorar 3 meses, da mesma maneira. Mas se todo mês você conseguir fazer isso, você já vai ganhar os 1.600 da comissão, mais 2.000 de prêmio aí da UNIT, né? Então, aproveitar. Bastante gente já vendeu o Mint aí, que eu estou sabendo, já vi aqui. Sim. E a gente deve apresentar também em breve o nosso novo responsável na Centauro ON, né? Ah, verdade. A gente vai ter uma reunião essa semana para apresentar para vocês. E de minha parte é isso também. Muito obrigado mais uma vez pela segunda-feira de manhã com a gente aqui. É bom que o tempo vai passando e só vão ficando fortes, né? Opa, é isso aí, é isso aí. Então,
Muito obrigado mesmo, pessoal. E foi top, né? Comprem o Spin Selling. Tem alguns sites que eu sei que tem disponibilizado aí, Sim. sem precisar comprar, então... Eu tenho a versão digital dele, hein? Exato. Leiam. Todo vendedor deveria ler esse Spin Selling aí. O Renato me emprestou, já li um tempo atrás. Você não me devolveu ainda, hein? Devolvi. Devolveu? Você me encheu muito o saco. De É devolver. mesmo? Ah, então tá bom. Então eu vou trazer ele, vou deixar ele aqui, deve estar lá em casa. Deve. Traga. Então tá bom. E é isso, gente. Muito obrigado aí pela participação de todo mundo. Valeu, Leonardo Maia. Obrigado a todos, gente. Obrigado, Sheila, pela presença aqui. Tá aqui, eu mandei no chat o nosso modelo de estudo personalizado. Podem pegar exatamente aí como vocês quiserem, façam as adaptações, utilizem e mandem para a gente ver como é que ficou, para que a gente possa também fazer nossas observações. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos aí. Sigam a nossa trilha e até a próxima. Abraço.